A mudança é dinâmica e é uma necessidade. Mudança de como somos. Se você olhar para trás em sua vida e concluir que está do mesmo jeito como pessoa como era há 10 anos atrás, alguma coisa está errada e não é bom. A vida só nos pede para fazermos, vida com V maiúsculo, só nos pede para fazermos algo quando estamos preparados e prontos. Só ocorre algo no momento em que podemos lidar com esse algo, ainda que sintamos que não podemos. Sentir que não pode não é o mesmo que não possibilidade. Sentimentos não são toda a verdade. Podem até ser enganosos e mascarar a verdade. Por exemplo, você pode sentir que ama e na verdade pode não ser amor. Quando os discípulos de Jesus brigavam por posições hierárquicas junto ao Mestre, mostravam que ainda não estavam prontos para a mudança. Mas o mais importante é que eles não deixaram de seguir Jesus, não deixaram de aprender com Ele e serem preparados para a mudança profunda do caráter pelo novo nascimento espiritual. Não dá para ficarmos presos às coisas que já aconteceram. Prisão do passado não traz nada de bom. E nem tampouco ficarmos presos às coisas que ainda vão acontecer. Há pessoas presas também no futuro. A ansiedade pelo que ainda não existe. A busca de metas que não sei nem se vão se concretizar, porque elas não estão agindo em tempo presente. O único tempo que de verdade nós possuímos é o agora. Mágoas, ressentimentos, culpas, tem tudo a ver com excesso de passado. Ansiedade que faz com que você não perceba as maravilhas que já estão aí ao seu alcance, tem a ver com excesso de futuro. A verdadeira felicidade vai acontecer quando nós de verdade estamos em tempo presente. Lamentar um pouco menos. Esperar um pouco menos, amar um pouco mais. Lamentar o que já aconteceu. Você já percebeu se isso acontece muito na sua vida? Queixas, lamentações recorrentes, frequentes. Lamentar um pouco menos. Deus é soberano e está no controle desse mundo descontrolado pelos seres humanos. Crescer envolve humildade. Alguém disse que humildade não é você não ter nada e por isso não pode dar nada. Eu concordo. O povo costuma usar a palavra humilde para se referir a pessoas pobres materialmente. Mas existem pobres economicamente que são muito orgulhosos, não tendo nada de humildade, enquanto que existem pessoas ricas materialmente que são pessoas humildes, não arrogantes. Humildade não é fraqueza, não é inferioridade, nem resignação ou submissão doentias. Uma pessoa humilde aceita ajuda de alguém, de Deus, porque entendeu que sem isso não pode ir adiante. Humildade significa que atingimos um ponto em nossa vida no qual não temos problemas em pedir ajuda. Tem você algo para ser mudado em seu caráter ou personalidade e não consegue depois de já ter tentado tudo? Você percebe defeitos de caráter seus e deseja se ver livre deles? Está sofrendo porque eles ainda estão aí em sua mente depois de tantos anos? Nós precisamos compreender que a recuperação, a mudança, é um processo. Esperar, pensar nas coisas, querer demais, sem se colocar em tempo presente. Esperar dessa forma não traz bons resultados. Esperar é uma receita de quem não faz, porque quem espera está apenas esperando pela sua própria impotência. Arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito talvez seja a atitude melhor, porque ela acontece agora, em tempo presente. Será que não já está na hora de você começar agora praticamente a listar as coisas que você quer realizar e perceber se por causa da sua prisão no passado ou da sua prisão no futuro, essas coisas não estão acontecendo? Faça isso agora. Pega uma caneta e um lápis, ou um lápis, um papel, e começa a registrar, começa a escrever.
uma caneta, um papel, um lápis, no seu próprio computador. Comece a listar quais são os seus objetivos. E comece a perceber por que motivo você ainda não está agindo para chegar neste objetivo. O que falta para você chegar a ele? Quais são as coisas que estão impedindo você de chegar onde você quer chegar? Será que são aquelas formas antigas de pensar? Eu não consigo porque os meus pais fizeram isso comigo, eu não consigo porque a situação do país não me permite, eu não consigo porque... Chega disso, chega de passado e chega de desculpas tranquilizadoras. Nós somos muito hábeis em construir desculpas para não sairmos do lugar. Comece a agir agora, respeitando este ser humano importante e valioso, o ser humano mais importante e valioso da sua vida, que é você mesmo. Comece a fazer o que precisa ser feito. Lembre que feito é melhor do que perfeito. Precisamos ser gentis com a gente mesmo e ter paciência. Temos que pedir ajuda muitas vezes a Deus, sem rebeldia, sem desanimar. Isso é ser humilde. Esta humildade requer grandeza de espírito. Podemos ter esperança porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Aguarde silêncio e fé e a cura que Deus pode prover, lembrando que nessa vida a dor faz parte da vida e que pode ser que a cura física não seja possível, talvez não dê tempo, mas a espiritual sempre dá tempo e sempre é possível. Para mudar, é preciso aceitar nossas limitações para mudar o que queremos na hora que queremos. Aceitar que ainda não somos o que poderemos ser feitos por Deus desde que cooperemos com Ele, obedecendo às suas leis em nosso corpo e nossa mente. Aceitar um defeito de caráter que você ainda possui é necessário para mudar esse mesmo defeito. Aceitar não é concordar com ele, é reconhecer que você tem esse defeito, parando de negar sua existência, parando de culpar as outras pessoas por ter esse defeito de caráter e parando de dar desculpas por causa disso. Após aceitar o problema seu, é preciso agir. Insanidade é repetir os mesmos comportamentos e esperar resultados diferentes. Eu vou repetir. Insanidade é você repetir os comportamentos e esperar resultados diferentes. A recuperação é um caminho. Temos que prosseguir e agir, evitar repetir as mesmas coisas ruins, os mesmos erros sempre. Nada mudará se você não mudar a sua atitude. Você receberá novas oportunidades várias vezes e nelas haverá chance de você agir da mesma maneira ou decidir agir diferente e melhor. Você poderá fazer a escolha, você pode escolher. Deus não invade sua vida para tirar defeitos de caráter que fazem você sofrer e produz sofrimentos nas pessoas ao redor. Você precisa pedir ajuda de Deus, cooperando com o que Ele lhe disser e treinar um comportamento diferente. É preciso mudar para não ser infeliz. Se você ficar esperando algo milagroso sem fazer nada, vai permanecer infeliz. Quando você estiver pronto, Deus dará aquilo que será o melhor para você e a sua vida. O feito, de alguma forma, ainda assim será melhor do que o perfeito que apenas ficou dentro da mente. Comece a agir. Todas as condições de que você precisa para fazer o que quer já estão com você. Não exija da vida qualquer outro tipo de condição extra. Há muitas pessoas com muito menos condições que você e que estão realizando coisas bastante grandes. Está na hora de começar a agir. E o momento é este.